Salve, salve você que gosta de um bom bate-papo e interação. Seu lugar é aqui no Sua Resenha, o podcast feito para criar interação entre nós apresentadores. E o convidado é para matar a nossa e a sua curiosidade, diretamente do meu... Daqui do meu multi-estúdio. O maior hub de podcast do Brasil, aqui no Parque Jacarepaguá, Freguesia Rio de Janeiro, nesse... Ambiente agradabilíssimo, deixa eu te cortar hoje. Agradabilíssimo, já meti uns 11 agradabilíssimos. Sem erro, maluco. Atropelei. Sem erro, pô, no gaguejo, agradabilíssimo, o resto posso errar. Nesse agradabilíssimo estúdio aqui no terceiro andar do Parque de Jacarepaguá, aqui na Freguesia Rio de Janeiro, aqui no meio da praça de alimentação, onde as pessoas interagem com os convidados, o convidado interage com as pessoas que estão aqui, com família, todo mundo vem comer, almoçar, jantar, até tomar café, as pessoas vêm nessa farra, nessa festa aqui, nessa experiência de entretenimento, que, aliás, isso aqui é uma experiência, um entretenimento. Não é só uma gravação Não é só um podcast, né? Não é mesmo. Eu sou Hilton Matos, jornalista, aqui está Marcelo Santos, o curioso, que é a pessoa responsável comigo. Marcelo. E vamos justificar que é um entretenimento, é uma experiência maravilhosa, porque somos o melhor podcast do Brasil. Então, Marcelo, apresente aqui o nosso agradabilíssimo convidado. Reparou que quando eu te cortei no agradabilíssimo, você não atropelou nenhuma outra palavra? Não gastou o teu português. Foi uma estratégia minha. Funcionou. Estratégia minha. E assim, na estratégia de hoje, a gente... Falar em estratégia, falar em esquema, a gente tem um cara aqui que... Onde entrava para resolver. O cara foi fera. Foi não, o cara é fera. Ele não foi não, ele ainda é fera. Mas a galera aqui do Flamengo, do esporte, a galera que acompanhou ele, quando vê de quem a gente está falando, vai saber que a gente está diante de uma fera aqui, de um cracaço de bola. Não vou nem enrolar muito não. Nosso grande Luiz Antônio. Luiz Antônio... Grande meia do Mengão, esporte. Por onde passou, foi grande. Nada. E continua sendo. Obrigado pelo convite, você, Marcelo, Wilton, por estar aqui. Valeu. Só resenha, como é o programa. E estamos aqui para falar de tudo, aproveitar bastante, rir, brincar, falar coisas sérias. Vai ser show. Tudo bem agradável. Pode ficar à vontade aí para vocês falarem, perguntarem. E quem tiver que interagir, possa interagir aí, a gente poder falar de tudo. Legal. Obrigado, Luiz. E o Luiz Antônio, tem uma curiosidade, nós trabalhamos juntos no Flamengo em 2013. Verdade, né? Na época você era assessor, né? Assessor de imprensa. Era o cara que me mandava lá para passar vergonha, né? Levei muito para entrevista. Levou muito para entrevista para passar vergonha lá, né? Brifava, conversava, não botava na furada. Não botava na furada, não. Botava na boa. E também ajudou a me dar bicho, né? Ajudou um pouquinho. Essa parte era mais fácil, né? Essa parte era mais fácil. Ajudou, me deu bicho. Aliás, na final, o gol do título, que é o gol do Hernani. Do Hernani, você faz uma jogada ali pela Foi a jogada ponta, no final. Né? Dá entre as pernas, cruza e o cara... Eu brinco que até hoje o Hernani ainda não me agradeceu. Ele saiu correndo para comemorar com tanta gente. Que acabou, né? Comemorou com a torcida, com os amigos, todo mundo. Nem agradeceu o passe que eu dei para ele. Cara, eu saí comemorando lá para a torcida que tá tudo Nem engraxou certo. a chuteira, né? Podia pelo menos dar aquela engraxada. Nem nada. Mas é gente boa pra caraca, meu parceiro. Eu vou te contar uma curiosidade desse gol, porque tava 1-0... Gol do Elias. E se o Atlético empatasse, naquela época foi 1-1 o primeiro jogo lá, ia pros pênaltis, né? E aí a gente saía do camarote, onde a gente assistia o jogo, e ia pro campo faltando... 5 minutos, se eu não me engano. Mais ou menos, ficava... Pô, nesse dia eles fecharam, não deixaram a gente entrar no campo. Então ficou eu e uma turma de diretoria e comissão técnica ali no acesso, tem as televisões ali, a gente ficou vendo o jogo. Cara, no nervosismo, ia ataque pra lá, ataque pra cá, quando saiu. É porque ficou aberto o jogo, né? Porque o gol foi a jogada foi aos 43 do segundo tempo. E a gente já teve mais chance do Atlético e não fez. Aí saiu do Elias, aí, ufa, mas ficou que eles começaram a atacar, botar atacante, então, qualquer momento se eles fizessem o gol, ia pros pênaltis. Aí aquele sofrimento de novo, torcida, tudo... Aí não dá. Aí quando saiu o gol, aí realmente acabou, Tira o peso, né, cara? Tira o peso, ficou mais leve. Porque aí fica muito difícil. Mesmo que eles fizessem o gol, iam ter que fazer 2 muito rápido. E com a torcida começando a gritar, comemorar, e já estava no final já, era quase impossível, que eu posso dizer assim, de ganhar o Flamengo dentro do Maracanã. Não, e do jeito que o time encaixou naquele finalzinho de um jeito... depois do tumulto todo que teve, na época do Mano, o Mano saiu, que a gente não entendeu, depois do jogo do Atlético, que a gente estava ganhando o jogo e depois perdeu de 4-2. Aí ele saiu. No primeiro tempo, Aí ficou aquele disse-me-disse, de que ele disse que
o time não estava compreendendo ele. E não era bem assim muito das coisas. Mas ele teve os motivos dele lá. Por que você acha que ele Cara, até hoje... Ou ele queria mesmo sair... Acho que até hoje eu acho que ele quis sair e saiu. E aí a justificativa dele foi, de repente... Mas no final ele falou que tinha direito a uma medalha também, que ele participou. É aquilo, né? Faz as coisas e acabou mais pra frente, encaixando depois que ele saiu, com o seu Jaime, aí... Tu acha que se o time não ganhasse, ele ia falar, falei que eles não estavam fazendo o que eu queria? Ou não? Não sei, cara, mas na verdade, eu acho que ele se precipitou um pouco da situação. O time era bacana, pô. Porque não era um timaço, como ele já tinha trabalhado, mas era muita gente boa que tava querendo, né? Então, no entanto, que depois a gente demonstrou sendo campeão da Copa do Brasil. Ele não... Eu tava no vestiário quando ele sai pra roda, que é a roda do abraço, da reza. Algum diretor fala assim pra mim, ele vai entregar. Aí eu venho atrás, aí a gente participa da reza e ele fala que eu não tô conseguindo passar para vocês o que eu queria, então eu vou entregar. Não quero fazer defesa dele à toa. Sim. Gosto muito dele, inclusive, torço por ele agora, tá no Fluminense. Sim, foi um dos treinadores que me ajudou. Né? Então não tem que reclamar dele, não. Mas ele não culpou os jogadores pelo... Não. Eu não disse no sentido de culpar. Eu disse que, de repente, na imprensa, que ficou passando como se os jogadores não tivessem entendido o que ele queria. A imprensa passou... O que foi passado foi isso. Foi passado que os jogadores não estavam entendendo o que ele queria. Então, como se fosse a culpa dos jogadores. Entendeu? E o que ele quis dizer foi o contrário. Que ele não estava conseguindo passar para eles... Eu sempre faço essa defesa dele, porque ele é um cara mas ele muito correto. Me ajudou pra caramba ali, na época que eu jogava mais de lateral do que de volante ali. E você termina como titular, você é titular. Sim. Meio de beirada ali, porque não tinha como. A disputa entre eu e Elias não tinha como comparar. Não tinha como eu jogar eu e ele, porque era a mesma característica. E eu novo, e o Elias tinha um nome, o Elias era ídolo. Eu olhava o Elias jogar, então eu olhava como referência. Ele já tinha trabalhado com o Elias no Corinthians, e também nível técnico de experiência era muito, muito grande entre eu e ele. Então, não tinha como. Ali era só jogar, apreciar e a oportunidade de jogar junto com ele. E o que aconteceu? No entanto, jogava Amaral, ele, e eu jogava um pouco mais para frente pelo lado, ajudando o Léo. Mas esse ano foi um ano muito bom para você, né, Luiz? Porque... não começou tão bem e terminou muito bem. O titular era o Ibson. Não era você, tinha o Ibson ainda, em 2013 tinha o Ibson ainda. E você é um dos motivos que o clube apostou... Não, vamos liberar o... Não, o Ibson chegou depois Não, mas ele chegou depois. Mas em 2013 tinha você e o Ibson ainda. O Ibson estava no Flamengo. Foi quando eu chego. O Ibson estava. Não, mas faz você lembrar, porque eu não lembro. Não, eu lembro. O Ibson estava. E o Ibson estava na tua frente, vamos dizer assim. Não, e aí, naquela reforma, que entra a gestão nova, que é a gestão do Bandeira, os caras têm que fazer uma conta, tem que... Só para ilustrar aqui, foi até que você usava a 7 e a 7 passou para ele e pegou a 8. Eu usava a 7 e eu passei pro Y logo quando chegou. Isso aí. Então foi isso aí. E aí, foi aquela gestão, porque ainda estava o Wagner Love foi dispensado, o Pirulito foi dispensado, o Y foi dispensado. Depois o Y foi pro Santos. Foi pro Corinthians. Ele foi pro Corinthians depois. Mas, assim, a diretoria chegou e fez uma dispensa, liberou os medalhões. E uma das apostas que podia liberar o Ibson é porque tinha você. E eu lembro que o Jorginho era o técnico nessa ocasião, e a gente conversava, o Jorginho falava assim, cara, a gente tem o Luiz Antônio que tem um grande potencial. Então, acho que a gente pode dispensar o Ibson, que a diretoria também quer fazer economia, jogar fora e tal. Aí você sabe mais que eu sei. Então, você foi uma das grandes apostas até para dispensar o Ibson. Para você ficar... Então, assim, você não começa tão bem e termina Na verdade, e termina campeão titular. Todos os anos que... Eu brinco até que todos os anos que eu comecei do profissional sendo titular, terminei jogando ou não, todos os anos eu comecei o Carioca não jogando no banco. Todos os anos no Carioca jogando, entrando um pouquinho. E por incrível que pareça, todos os anos, quando começava o Brasileiro, a partir da 5ª rodada, eu era titular até o final do ano. Por incrível que pareça. Então, até esse momento, era o início do ano que ainda estava instável, porque sempre via contratações para o meio campo, é normal.
Aí uma vez era o Y, outra... Aí tinha o Elias, já teve fases do Kleberson, do Ayrton, do Williams. Então, tipo assim, eu nunca era titular absoluto. Aí depois que passava, assim, num certo ponto aí que eu engatava ali, ou de lateral, ou de volante, ou de meio, ou de alguma coisa, e aí ia direto. E nesse ano, eu lembrei agora, tinha também o Kleber Santana, saudoso Kleber Santana, que nos deixou, mas então, já tipo tinha o Kleber tinha o Santana. Renato, que tinha o Renato, depois chegou. Então, tipo assim, tinha tanta gente. Pô, era uma boa, galera boa, né, cara? que é aquilo. Agora, do Mano, que é difícil tu entender como um profissional não conseguiu entregar. Agora é só ele que vai poder saber responder. Até hoje. Porque até hoje ninguém sabe realmente. Sabe, porque não, a gente... não tinha... A convivência era tão boa que não tinha motivo. Não tinha. Não, até pra quem... Vocês conviviam lá, mas a gente que tava de fora não entendeu. Falei, não tinha indício, cara. A gente ficava ali viajando, concentrava. Eu tinha uma relação... Ele tinha boa um jeito dele ele. lá, gaúcho, né? De um pouco mais grosso, de modo de falar com a gente ali no campo, que é normal. Que é de jogar mesmo, de você exagerar, extrapolar uma hora ou outra nas palavras, mas não tinha em si, não. Ele passava sempre a confiança e pelo histórico dele, não tinha como a gente duvidar do que ele estava querendo fazer ou duvidar de alguma coisa que ele estava propondo pra gente. Não tinha encaixado ali. E aí entra uma coisa curiosa que eu atribuo a 3 coisas do título. Quando o Jaime assume, Sim. é quando entregam o Maracanã. Porque em março de 2013, o Maracanã é fechado. O Engenhão o Maracanã já estava fechado por causa da obra, por causa Ia da modernizar, Copa do né, se não Mundo. me engano, isso. Né, da Copa do Mundo. No ano antes tem a Foi a Olimpíada, foi o... Como é que é aquele... A Copa das Confederações, 2013, e a Copa do Mundo. Então, o Maracanã ficou fechado em 2009, 10 até 2013. Sim. E o Engenhão é fechado em março de 2013 porque tem no teto lá, o Engenhão ficou parado um ano. Aí o Flamengo tinha que jogar Macaé, Volta Redonda e Brasília. Ninguém ficava em casa, né? Ninguém dormia em casa. Tudo era longe. Não, a gente não ficava em casa, só viajava. Longe, Era um eterno bye-bye Brasil. Viajava um dia, 2 dias antes. Aí, quando o Jaime assume, eles entregam o Maracanã. Então, o Flamengo, dos jogos do Jaime, só fez um jogo fora em Brasília, que era um contrato que já estava assinado com o Vasco. O resto, todos os jogos do Flamengo passaram a ser no Maracanã. E com o Mano não era. O Mano fez 1 ou 2 jogos só no Maracanã. Era tudo Brasília. No último mesmo, nosso contra o Atlético Paranaense, foi no Maracanã. Foi no Maracanã. Acho que foi antes. Ele fez 2 jogos. 2 jogos só. Aí o Jaime assume o Maracanã. A galera em peso. O Jaime mantém um time que vai até o fim. Sim. Mantém aquele time. Mesmo contestado por muitos torcedores. Manteve o Carlos Eduardo. Você ficou... Ele tirou a gente tentava entender o porquê. É porque é torcida, né? Então, gera amor, gera paixão, gera entusiasmo de certo tipo de um monte de torcedor. Eu acho que pelo fato do torcedor ter visto outros jogadores da posição ali muito bem, e por causa do Eduardo ser um 10, não entendiam muito. Achavam que ele precisava mostrar muito mais. Mas o Carlos Eduardo, ele individualmente, talvez ele não tenha desempenhado o que a torcida queria. Não correspondeu à expectativa. Mas para o time em si, que era um time mais coletivo, ele era muito importante. Por mais que ele seja baixinho, daquele jeito ali dele, ele conseguia, junto com o Hernani, segurar muito a bola para a gente dar tempo de chegar no ataque. A construção Ele era um falso lento, o Hernani ajudava a proteger junto com ele, porque tinha eu e o Paulinho, que era um pouco mais rápido, mais agudo. Então, a gente já voltava para marcar e já saía para o contra-ataque. Então, tipo assim, se não tivesse ele com o Hernani para segurar um pouco da bola, não dava tempo de chegar. Taticamente, ele era importante pra caralho. Taticamente, só que a torcida não via isso, porque ele era o 10 do jogo, Flamengo, um dos salários maiores do clube. E chegou com uma expectativa muito grande por tudo que ele fez na Europa e no Grêmio. Sim. Então, tipo assim, mas é um cara muito importante coletivamente. Ele era muito inteligente taticamente. Só que a torcida do Flamengo não olhava. Porque, na verdade, eles nem acreditavam. A gente olhava muito de fora. Não sei se a parte da imprensa, você que estava lá, entendia mais.
em si mesmo, a torcida não acreditava muito da gente. Por mais que tivesse jogadores não e tivesse... Não acreditava. Tinha alguns jogadores de experiência, não acreditava que a gente não ia ganhar nada. Não acreditava. Aí, só pra completar aqui, Marcelo. Aí quando encaixou esse time, que era Felipe, Léo, Samir, Wallace. Não, começou... O time campeão. E Chicão depois também jogava direto. Mas o Samir entrou no lugar do titular, Chicão. A André Santos. Amaral e Elias. Você. Eu, Paulinho, Carlos Eduardo e Hernani. Esse foi o time campeão. Mas até só o Jaime botou esse time. Ninguém botou esse time. Não. Aí ele encaixa esse time. O Samir não era o Chicão no lugar do Samir. E antes era ainda aquele chileno, Gonzalez. Que os caras brincavam que foi o Gonzalez errado que o Flamengo contratou. Que o cara era gente boa pra caraca, tinha a boca, que não fala, treinava igual um doido. E os caras botavam essa pilha nele. E aí o time encaixa, Maracanã, cara, e o Hernani virou o Gabigol de 19, né, cara? O Hernani fazia gol. O Hernani, a gente brinca que a bola podia pegar na canela, no dedinho do pé, de tudo. Que ele, qualquer jeito, a bola tava entrando. Não tinha como. A bola batia nele, sobrava pra ele de tudo que era jeito. Se ele fosse Curupira, era gol de calcanhar todo jogo. Não acabava, meu irmão. Tudo. Perdia gol, né, o jogo contra o Botafogo lá, que foi 4x0. 4x0. Ele meteu 3. Pô, ele a gente até brinca que um deles que ele chutou foi meio de canela, tornozelo, mas a bola entrou. A impressão que dá é que foi. E tudo ele fazia gol, pô. Ele virou um dos maiores artilheiros do Maracanã no início. Ele fez 30. Ou ainda não é? Alguma coisa assim. Acho que agora não é mais por causa dos gols que o Bruno Henrique, Gabigol e Pedro estão fazendo. Mas até então, por um longo tempo, ele era o maior artilheiro do Maracanã. Ele fez 34 gols naquele ano, sendo que ele não era titular o tempo inteiro. Porque uma época o Marcelo Moreno foi titular. Foi titular. E naquele time do Flamengo, né? Que no final encaixou, mas ao longo do ano... Que depois que saiu os caras, aí chegou Val, chegou aqueles outros meninos. Bruninho, tinha Adrian, tinha o Frauches, Digão ali. Tudo que jogava o Marcelo Moreno era também de lá. Pô, naquela fase dele ali com o time de hoje, ele ia fazer gol pra caraca, mano. Mas hoje em dia, com a estrutura que o Flamengo tem, tudo, fica muito mais fácil. Eu fico brincando que o jogador que chega no Flamengo e não consegue jogar, algum problema ele tem hoje em dia. Não joga. Porque tu falou... Pra não conseguir encaixar, qual a desculpa que vai ter? Estrutura tem... Estrutura você tem. O maior torcedor do mundo. Patrocínio bilionário que o Flamengo tem. Salário alto. Em dia. Tudo em dia. Vai de voo fretado para cima e para baixo. Quando vai. Joga as melhores competições do mundo. Patrocinador, tudo quer patrocinar você até fora do clube. O que você não vai jogar? Talvez, pode ser o psicológico, a pressão da torcida? Só um minutinho, quem? Eu você? Eu acho que é ele. É ele? Eu acho que é ele. Acho que é pra falar. Ele deu comigo? O rapaz da técnica pediu pra você chegar um pouquinho só mais perto. Ah, tá, sim. Não, sem problema. Ele vai por ali para dar... Uma das vantagens desse ambiente agradabilíssimo é que a gente tem a chance de consertar no meio do... não, beleza. Então, achou alguma coisa que afastou? De repente o som não pegou legal. E aí exatamente isso. Hoje fica mais fácil, né? Hoje qualquer um que chegar ali... Até, eu brinco até que é o cara que talvez não saiba jogar bola, chega ali e entra. Vai lá. Dá certo. Porque a qualidade é muito grande. É muito jogador bom. Você olha para um lado e para o outro, é muito jogador... Não é nem bom, né? Que eu posso dizer. Muito bom. Muito bom, verdade. Então, é difícil. Muito bom, num clube bom, com estrutura boa, meu irmão. Às vezes tem aquilo, né? Já teve outros anos no Flamengo de ter muito jogador bom e não encaixar. Mas é aquilo, vive aquela oscilação, é normal. E hoje em dia, é tudo mais fácil no Flamengo. Pô, tu falou... Quando você estava falando... Eu até ia puxar isso. Tu estava falando do Carlos Eduardo, que ele segurava um pouquinho, era um falso lento, e que você e o Paulinho eram mais rápidos. Paulinho foi um fenômeno, né, cara? Né? Porra, meu irmão, o cara jogava... Ele chegou assim desconhecido, né? Caraca, meu Sem irmão. ninguém entender, e aos pouquinhos ele foi pegando o lugar delezinho ali, correndo, fazendo um golzinho aqui, chegando, destruindo. Demais, né, cara? Depois de algum... Não lembro qual o jogo... Que todo mundo fala que o jogo contra o Botafogo, que a gente ganhou de 4x0, que os caras brincam que ele atropelou e amassou o Gilberto pela direita ali. Os torcedores mais empolgados dizem ele acabou com a carreira do Gilberto, tudo por causa do jogo. Mas aquele jogo ali, ele jogou muito, que cada um foi ganhando mais destaque, né? Ele teve uma fase que o
Flamengo com ele era uma boa. outra coisa sem ele. Cara. Isso é verdade. Diferente Como uma dependência. Até mesmo quando o Elias jogava, né? O time com o Elias era uma coisa, o time sem Elias era outra. E depois teve o problema com o filho dele e tudo mais. Teve alguns jogos que jogou sem ele, aí eu tive que jogar ali no lugar dele e era muita responsabilidade. E eu substituí o Elias, que já era um ídolo. Já tinha um nome muito grande. É complicado, Por que você acha que o Paulinho depois não teve essa sequência no Santos ou pra onde ele foi, cara? Cara, não sei. Acho que pode ter sido um pouco do joelho. Pode ter sido, talvez, a estrutura familiar, que talvez ele tinha um pouco de dificuldade, um pouco que eu conhecia, assim. Um pouco mental. Talvez. Não posso te dar 100% de certeza. Isso eu tô dando alguns argumentos, algumas coisas algumas assim. Suposições, né? Suposições que pode ter sido. Acho que uma das principais que pode ter sido a lesão do joelho. Que ele depois operou, ficou longo tempo para voltar, que não é fácil, né? Jogar bola, meu irmão. Que hoje demora um pouco mais, mas tu tem mais facilidades. Naquela época não tinha. Até em relação à estrutura mesmo para tua reabilitação, não era... Tinha, mas não era igual hoje, né? Pô, tem os melhores materiais do mundo. Interessante que ele tá falando assim, pô, naquela época, pô, tu já jogava, tu ainda joga, então como que evoluíram as coisas em pouco tempo, né, cara? Muito, muito. Eu cheguei no Flamengo mesmo em 2003, com 11 anos. E fui pegando cada pedacinho, tudo. Quando treinava na Cendolândia lá, acho que tu não chegou a pegar lá, não. Cendolândia e tudo, Curicica, e assim vai até chegar ao CT. E no CT, acho que antes do Wilton chegar, era só 2, 3, 4 campos, cheio de areia. Tinha uns chuveiros no meio assim, a gente trocava de roupa dentro do ônibus lá, que a gente brincava de sacolão. Era os vestiários tudo apertado com todas as categorias juntas e tudo até o profissional. Até chegar ao profissional. Aí, quando você estava no profissional, tu já tinha mais as partes dos containers que o Vanderlei ajudou ali, tu tinha mais a parte para poder dormir, tinha um conforto melhor, um pouco melhor do que a da base. Tinha a concentração onde os meninos dormiam, que dividiam um quarto antigamente, com quem vinha de fora. E aí hoje tu vê lá 8, sei lá, 10 campos, um quarto individual para cada um. Virou um mundo, academia, né, fisioterapia dos melhores aparelhos do mundo que você pode ter, jacuzzi, piscina quente, piscina gelada. Quando a gente fala assim, estrutura ganha jogo, quem está de fora compra isso. Porque imagina assim, tem tudo do bom e do melhor que é ao nosso favor, isso facilita o nosso trabalho, para quem está de fora. Agora, para você que joga, por que essa estrutura ajuda a ganhar jogo? O que faz com que a tua performance e o teu desempenho melhore? Pelo fato de ter tudo isso dentro do campo, facilita para você ter uma recuperação melhor, porque aqui no Brasil a gente joga muito. E você ter isso tudo perto e tu não ter, por exemplo, dentro da tua casa, ou tu precisar se deslocar para um outro local, numa distância, tu ter tudo isso perto para você te facilita a sua recuperação ser mais rápida. Hoje em dia você acaba o treinamento ao jogo você tendo a banheira de gelo, a botinha que a gente diz de recovery, tudo ali perto, facilita. Antigamente tu tinha que ir para casa, ou tu ia num lugar diferente. Então, tu perdia esse tempo para ir. Quando acabava os jogos, nem todo mundo fazia banheiro de gelo. Hoje, certo, virou programação de fazer. Tem aquela como eu esqueci o nome, tipo uma cama hiperbárica que tem para os caras dormir lá, que recupera. Uma câmara, né? Câmara que faz lá, que o cara fica 2 horas lá e recupera o seu corpo mais rápido. Aí tu tem hoje uma manta de infravermelho que mexe no seu corpo, que é mais por dentro. E as tecnologias foi evoluindo, foi melhorando e facilitando. Então, tipo assim, isso é muito importante para tu assim, te deixar no melhor estado do seu corpo mais rápido possível e melhor para dentro de campo. Aí dentro de campo é com você. Você falou num ponto interessante. Obrigado. Só pra gente, porque assim, a gente tem um entendimento intelectual de que a estrutura ajuda. Sim. Mas a gente quer ouvir de um jogador por que ajuda, por que contribui. E ele tocou num ponto interessante.
Nesse período de 2013, que a gente ficou sem... Não tinha o Maracanã, ficamos sem o Engenhão. Eu lembro que eu cheguei a ficar 16 dias fora do Rio. Teve uma viagem que a gente fez, sei lá, os 2 jogos em Brasília, Maceió, que a gente foi jogar a Copa do Brasil, não lembro contra quem. Voltamos pra Brasília e viemos... Cara, a gente ficou uns 16 dias fora de casa. Cara, assim... Eu não jogo. Não corro atrás da bola, não canso. A gente ficava cansado. E eu falava isso assim, o pessoal da comissão técnica, pô, tô cansado. A gente que não jogava, tava cansado. Tô dando exemplo extremo, assim, de ficar 16 dias, mas mesmo você tá aqui, vai jogar em São Paulo, sai daqui, joga domingo, aí terça de manhã vai para São Paulo, joga na terça, na quarta, volta na quinta, volta de madrugada. Mesmo esse bate-volta, a gente ficava cansado, cara, desse deslocamento. Imagina esses caras. Mas quando você tem essa recuperação... essa recuperação, igual. Antigamente, hoje, Palmeiras, Flamengo, outros times têm a facilidade de ter seu avião privado. Só vai o time. Então, ali dentro, tu faz a botinha, tu faz outro exercício. Outra história, né? Hoje, nem todo time passa pelo hall principal do aeroporto, onde tem torcedor, onde tem alguma coisa, vai pela parte de trás, que tem aquela confusão, que tem tudo aquilo assim. E antigamente você perdia muito tempo ali no hall, falando. Os de segurança ficava muito perto ali. Era tempo a menos de descanso, né, cara? Aí, tipo assim, no aeroporto tu não ia ficar sentado no chão com a botinha. Dentro do avião você estica a perna, você fica lá enquanto tá voando, você tá fazendo uma botinha. Você tá machucado, você bota um gelo. Você tá ali, como só tá você da comissão, você pode deitar no chão e fazer uma manta, alguma coisa. A alimentação é diferente, tu pode botar a sua suplementação ali só para os jogadores. Então, isso tudo facilita para você render melhor a recuperação dentro de campo. É importante. Isso ajuda. O descanso, Ainda mais no Brasil, que se joga muito. Não é igual na Europa, que se joga menos. E a gente tá aqui mais fora, tempo de descanso. O corpo tá descansado, né, cara? E a gente tá aqui fora... Muito, né? A gente tá aqui... Assim, vocês viveram mais lá dentro. Eu não... não sei se a gente falou... Pra tu ver o que ele falou, desses 16 dias, se ele ficou cansado e não jogou, imagina nós que jogamos. Cara, se aí joga 90 minutos, aí tu não tem o tempo viável, aí tu já sai dali, troca de roupa rápido, vai pro avião, pega voo, aí volta, aí tu não dorme direito. E hoje em dia conta muito com a evolução do futebol, com a dinâmica maior, conta muito o descanso e o sono. Isso conta muito mais do que a parte física. Porque jogar você sabe, qualidade você tem. O psicológico só você controla. Se você não descansar bem, e hoje os jogadores profissionais, a maioria deles viraram mais profissionais do que já eram, em relação a ter os seus próprios aparelhos dentro de casa, fazer seus próprios tratamentos, ter uma academia dentro da sua própria casa, quem tem condições, é maravilhoso. Isso facilita muito. E a gente que fica de fora aqui... o que eu estava falando, vocês viveram isso, a gente não. Aqui de fora, o que a gente mais ouve falar, esses caras reclamam pra caramba, ficam só viajando em hotel. A realidade é a vida boa. Tem um lado bom de ter o conforto, mas porque isso nos traz. Tem o desgaste, né? Mas o estresse, o desgaste, tu fica longe de filho, tu fica longe de esposa. Aí, tem gente pra tomar conta da parte de pagar conta, tem gente que não, é o cara que vai pagar a conta ali. É o cara que resolve, os investimentos que tem, o carro que tá, quem vai buscar, quem não vai, tudo que o jogador resolve. Então, tipo assim, tudo isso aí envolve no psicológico. E o único momento que eu considero que, é igual eu falo, o estresse do cansaço, de todos os problemas que tem fora, pra mim, o único momento que me faz esquecer tudo é quando eu tô dentro de campo. Quando eu tô treinando. Porque ali eu só tô focado em uma coisa. Quando você tá fora de campo, você tá focado em muitas coisas. E você tem muitas coisas para lidar. E nem todo mundo está preparado ou tem um mental forte para poder suprir isso. E, às vezes, isso tudo acaba aparecendo mais dentro de campo. Um dia você está mais cansado, outro dia não está, o seu mental está mais cansado. E assim, muito mais. Vou dar um exemplo da recuperação que é boa. Onde eu jogo hoje, no Vietnã, o que acontece? Não tem toda a estrutura que o Flamengo tem. É bem... Tem o campo... O estádio que a gente joga é o mesmo que a gente treina todos os dias. A academia não tem, tu tem que se deslocar. É perto, é 5 minutos, mas tu tem que se deslocar com o time todo. Cada um dos jogadores tem... Os locais tem seu lugar para dormir e o restaurante lá dentro, para comer. Um refeitório.
Eu, como sou estrangeiro, moro fora, moro no meu apartamento, eu que faço a minha comida, eu faço as coisas, vou do meu jeito. Então, e o clube não me dá todo o suporte. Então, o que acontece? Se eu não tivesse a bota, que é para recovery, se eu não tivesse laser, se eu não tivesse globos, que são coisas principais, a Game Red, que é de gelo, aí eu tenho quase um arsenal inteiro de manutenção, de elástico. Tudo teu. Tudo meu, que eu gastei durante os anos para ter. Se eu não tivesse isso tudo hoje, eu estaria sofrendo lá, porque às vezes eles não são organizados em si, igual ano passado. Parou muito o campeonato. Quando chegou no final, foram em um mês 9 jogos. E eu joguei todos os jogos 90 minutos. Se eu não tivesse a botinha para me recuperar, era quase 2 ou 3 dias, menos de 3 dias direito para descansar. Até um pouco mais, assim, 72 horas era o máximo que pode jogar pela regra. Então, tipo assim, tinha 3 dias certinho, tu tinha que jogar. E tu é estrangeiro, tu tem que fazer tudo. Tem que marcar, atacar, jogar, fazer gol, lançar, chutar, fazer Eles tudo. esperam isso de você lá. Eles esperam isso de você, porque você... Brasileiro, então? Lá é um país que gosta muito de brasileiro. E o que acontece? Como o seu salário é maior, porque você receber da moeda diferente do que os locais, e eles te tratam, tudo é a bola em você, você tem que resolver. Quanto do time que você está jogando contra, quanto do time a favor. Lógico, tem os locais melhores. Mas resumindo isso tudo, a parte da recuperação, se você não tiver GPS, o clube não tem, aí eu tenho o meu, aí eu tenho que comprar relógio, controlar sono, tudo isso eu tenho que controlar. Eu, particularmente. Os jogadores em si, hoje, de alta performance, não precisam muito. Hoje eles têm o CK, mais fácil, tem o GPS, tem a máquina que vê o corpo onde está mais cansado. E lá eu não tenho. E tudo isso aí eu tenho que... É um gasto? É. Mas se você olhar como um gasto, tu não quer comprar. Mas se tu olhar como um investimento, como eu olho, é para mim. Tudo. Se eu não tivesse agora, durante esse longo tempo que eu tive de futebol, como é que eu ia me render agora? Eu não ia conseguir jogar todos os 30 jogos no ano que eu joguei, 90 minutos, e com prorrogação e pênalti, que tem alguns jogos eu tive que jogar. E eu fui meio... Os caras no início foram meio desconfiados, porque eu já estava com 32. Aí eu fiz 33 em março. E aí ficavam meio assim. Aí porque achavam que eu já era velho. Só que aí o treinador que me queria, já me conhecia, me viu, já me conhecia. Ele... Até brinco que ele é apaixonado pelo Flamengo, ele é doente. É mesmo? E tudo. Ele é búlgaro, mas fala 7 línguas e ele fala com a gente o tempo inteiro português. Igual eu tô falando contigo aqui, ele fala normal. É mesmo? E aí facilitou bastante. E curte o Flamengo mesmo, ele? Curte. Eu, agora, em dezembro, quando parou o campeonato lá, pro ano novo nosso e tudo, eu tive que vir aqui e aí ele me pediu. Aí tive que ligar pro filho do Zico para falar com ele. Ele fez um vídeo. Ele é apaixonado pelo Flamengo e pelo Zico. Ele gosta do futebol por causa do Zico. Sério, cara? E aí ele acompanha o Zico desde antes. É o ídolo máximo dele. Ele foi zagueiro. Então, e ele acompanha muito futebol brasileiro. Quando o Flamengo joga, às vezes eu nem vejo por causa do fuso horário para dormir, para descansar. Aí ele briga contigo, teu time não jogou bem não, foi mal, hein? Aí eu falei, eu só vi o resultado dele, eu vi o jogo, mas não foi legal não. Foi assim, não, tá bem. Aí começa, normal, né? Do estrangeiro, mesmo, né? Corneta aqui, aí tu protege aqui e ali. Mas é assim, aí eu tive que... Ele me pediu pra levar, encheu o saco. Aí eu tive que levar 2 álbuns do Zico lá, que contou as histórias dele lá, uma camisa, e pedi o Zico pra fazer um vídeo pra ele. Aí o Zico até brinca, falou em inglês, mas eu falei pro Thiago, não precisava falar inglês. Era português que ele ia entender. Aí depois fiz um vídeo do treinador agradecendo ao Zico por isso. Aí mandei pro Thiago. Legal, cara. Aí é maneiro, até hoje. E ele tem fuso lá a diferença? 10 horas de diferença. Vamos ver, agora, não sei que horas tem agora. São 2h10. 2h10, lá é de madrugada. Lá são 2 da manhã. São pra trás, 2 horas pra trás. 2 da manhã. Caramba. 2 da manhã, não. Meia-noite. Aí seriam 12. 2 da manhã seriam 12. Não, 4 da manhã, na verdade. Não. 10 horas pra trás é 4 da manhã. 14 mais 10, 24. 14. Meia-noite. Meia-noite. Então são 10 pra frente. São 10 pra frente, na verdade. Olha lá, meia-noite e 10, isso aí.
Caraca, irmão. Pra frente. Quando eu venho de lá, que é pra trás. Que isso. E confunde o organismo da gente pra se acostumar um pouquinho, né, cara? Você tá adaptado lá no Vietnã? Cara, eu sou um cara que tem o privilégio de me adaptar às coisas muito rápido, né? Então, tipo assim, tirando o início que eu fui me adaptando aos poucos pelo fato da correria, da pancadaria do campeonato em si, tipo assim, todos os treinos meus com o treinador e todos os jogos nossos é tipo Libertadores. A pancada come e não pode tocar em o estrangeiro que toca nos caras é praticamente falta. Eles tocam mesmo? na gente, pode dar uma voadora no pescoço que não dá em nada. Que para eles é normal, porque a gente é mais forte do que eles. Até por eu ser magro, eu sou considerado forte. Então, eles são muito magrinhos, correm muito. Então, tipo assim, é futebol de contato o tempo inteiro. Contato, 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 contato. E quase eles não dão falta na gente. Aí ele falava por assim, ó, você tem que ir sempre duro em todos os lances, porque eles vão entrar para te quebrar e se tu não for certo, tu vai acabar se machucando. Aí desde o primeiro dia eu fui começando a fazer isso. Aí nos primeiros dias eu comecei a dar pancada nos meninos, os meninos falavam para me dar calma. Aí comecei a dar pancada neles nos treinamentos e tudo mais. Aí eles aos poucos foram me respeitando. Aí no final acabou sem querer, eu já ficando capitão e tudo do time lá. Tu amaciou a galera. Os caras começaram a confiar mais em mim, né? Então, tipo assim, aí depois realmente começou a... Teve uma fase lá muito boa de gols meus, que essa temporada foi a melhor da minha individual de gols na minha carreira. Fiz 9. Na temporada? Na temporada inteira, 9. E dei 6 assistências pro centroavante. Meu objetivo era 10, mas aí o treinador falou, não, ele tá lá, não tá vivendo uma fase boa, tá perdendo alguns. Se ele tivesse feito mais, tu tinha conseguido. E eles criaram uma confiança muito grande, que na fase que o menino não tava bem, eu que tava fazendo os gols. E aí, calhou que agora no final, tudo era eu. Tinha hora que eu falava pra eles, se vocês derem a bola toda hora pra mim, os caras vão ficar olhando. Aí tu tem que explicar, porque como é um país comunista, eles não têm preocupação em aprender inglês. Então, tipo assim, a maioria do meu time, se tem 30, 3 falam inglês. Assim, mas é aquele inglês bem simples. Como é que se vira lá? Vai Google Maps. Por causa do Google Maps, não. Google Tradutor, pelo fato de a cidade que eu moro é mais antiga. É como se fosse região dos lagos. E aí, o que acontece? Todas as partes típicas é mais antiga. Então, eles não têm preocupação de comida, ter comida estrangeira em todos os lugares. Não tem restaurante. Falar com eles? É complicado a língua. É complicado a língua para falar. Já quebrou alguma vez? De quê? De falar coisas da língua deles? Cara, quebrado em restaurante ou no vestiário com eles? Não, por causa do Google Tradutor. Porque eu tenho que botar no meu telefone e mostrar para eles. E nem pode ser do português para o vietnamita. Eu tenho que falar em português para traduzir para o inglês e do inglês e para o vietnamita, para eles poderem entender certinho. Porque senão não vai, porque algumas palavras em português o vietnamita é diferente. O inglês é o que chega mais perto. Que monte de obra para se comunicar então, hein? Para tu ver, o tradutor, o treinador usa o tradutor. O tradutor do time, que fica traduzindo para eles. Mas a palavra é complicado. Tipo assim, uma palavrinha pequena do inglês, para eles é 3, 4 palavras. A frase fica grande pra caramba. Pra tu ver, no meu time, a maioria do time titular, quase ninguém fala inglês. Aí eles sabem uma palavra ou outras. Aí tu fala com eles em inglês, às vezes tu se perde, tu começa a falar inglês com eles muito, ele fica olhando pro cara de você, fica assim, tipo assim, o que ele tá falando? Não, tipo assim, não entendi. Aí eu tenho que chamar o menino ou ir lá no tradutor pro tradutor traduzir para ele. E mesmo sabendo que a linguagem do futebol é mais fácil eu me adaptar a falar a palavra deles. E tu estuda lá? Tu faz curso? Estuda? Ou... Cara, não, mas aí o dia a dia tu vai aprendendo palavras simples. Direita, esquerda, para frente, para trás. Então, tipo assim, é muito mais difícil. Tu sabe que são posicionamentos. Então, tu sabe que para a esquerda tu fala chai. Para a direita você fala fai. Aí para trás você fala sal, que é vietnamita. Então, tipo assim, aí tu... Fala pros caras correr, vamos. Aí tu fala,
Aí como é que é a palavra mesmo que o treinador fica falando? Lenha, que é pra correr, vamos pra frente. Aí tu vai aprendendo algumas palavras simples assim pra eles entenderem os comandos, porque o treinador fica o tempo inteiro falando. É tudo assim, jogada, trabalha aqui, toca no Luiz Antônio, trabalha a jogada ali, toca no Luiz Antônio, trabalha a jogada aqui, trabalha... Aí o Luiz Antônio com o outro atacante, eles podem improvisar, podem fazer o que quer. É o craque do time lá. Teoricamente eu e o menino, os três estrangeiros, um é zagueiro. Aí eu tô jogando lá de 10, que isso, sou um meia, e o centroavante. Aí ele fala assim, ó, faz a jogada, tudo, direita ou esquerda, overlap, tudo, olha pro Luiz Antônio, toca pro Luiz Antônio improvisa, se vira pra dar pro atacante fazer o gol. Tipo, só eu e o menino assim, aí de uma parte do campo pra frente, pode improvisar, tentar alguma coisa diferente. Então tu tem uma responsabilidade ferrada nesse time. Muito. Né? Aí eu bato escanteio, bato falta, bato Capitão, pênalti. O que acontece? No último jogo, na verdade, que a gente foi campeão, que foi a Copa, eu fui o capitão porque o zagueiro estrangeiro estava machucado, que é o Gustavo, que já está lá há 4 anos no país. E ele é coisa. E lá, o capitão é sempre o que tem mais tempo. E aí tem os vietnamitas, quando vem os vietnamitas, é o estrangeiro. Isso só no meu time. Nos outros times, o estrangeiro chega, ele já é capitão e dá o jeito dele. E aí, foi do Gustavo, aí depois foi o atacante, que, por incrível que pareça, o nome dele é Rimário, por causa do Romário. Porque ele é jamaicano. Né? Então, tinha muito Romário no país. E aí, a mãe dele botou Rimário para mudar. Aí, ele já tinha jogado no clube, então ele virou o capitão. Aí, na final, não tava nem os locais, nem os estrangeiros. Nessa final agora, jogou um do time da capital, que é um dos maiores de lá, maior campeão, jogou com os 3 estrangeiros e no meu time só eu, porque os caras estavam suspensos. Aí o treinador, mesmo assim, para não criar briga com os jogadores, botou um vietnamita para ser capitão. Aí no meio do jogo ele tirou, aí ele foi e falou, dá pro Luiz Antônio, que agora o Luiz Antônio se vira. Aí foi aí, no entanto, que na final eu que sou um dos da frente que tô para levantar o troféu com a faixa de capitão. Aí agora pode ser que eu vire, pelo fato que o treinador já queria que eu fosse. Mas aí, como tem essa hierarquia para os caras não ficar chateados, não criar aquele clima, aí agora vamos voltar quando tiver todo mundo, aí tem a votação. Todos os jogadores votam. Quem é o primeiro, o segundo, o terceiro capitão. Ah, legal. Bem democrático. Aí é bem antigo e democrático, então tem bem isso. O que você fala nas suas horas vagas? Você tá lá com a família. Cara, como é que você se distrai? Na verdade, esse ano não foi e agora não vai de novo, minha família. Pelo fato que na minha cidade, como ela é pequena, a escola de inglês, ela só tem 3 vezes na semana inglês. E o meu filho e a minha filha que já falam inglês, não é válido para mim. Então, tipo assim, porque eu vou daqui para Dubai, de Dubai para Hanoi, aí da capital, eu tenho que ir para minha cidade de carro umas 3 horas e meia. Então, tipo, é interior. E como eles não se preocupam em falar inglês e nem as escolas internacionais têm, só existe 3 cidades que não tem escola internacional. Uma delas é a minha. E aí ficou mais difícil eu levar minha família. Aí o que eu faço? Eu vou em setembro, fico até dezembro, aí passo o Natal, Ano Novo no Brasil e volto e fico até julho. Saudade, né? Mas doído. Foi a primeira vez esse ano que passou que eu fiquei sozinho. E agora eu vou ter que ficar de novo. Por causa disso. É isso que a galera não entende, né? Só aquilo que fala boa. Que é fácil, entra lá, só jogar bola, você ganha muito para ficar lá e tudo mais. Só que tem os bastidores disso. As outras partes é muito complicado. Eu brinco muito com os amigos que acham que entendem de futebol, que joga bola e tudo mais. Eu ganho um salário mínimo, eu ganho não sei quanto. Não desmerecendo cada trabalho. Eu ganho tanto, mas eu fico lá sentado 8 horas no computador ou fico no lugar limpando isso, limpando aquilo por 8 horas para ganhar isso tudo. Aí o jogador vai lá, corre 2 horinhas e tudo mais. Eu falei, tá bom, vamos trocar? Vamos trocar, vamos fazer o seguinte, eu fico no teu lugar um dia no computador fazendo o que você está fazendo, que você só tem uma preocupação.
E você vai lá, entra no meu lugar, aí você começa a lidar com a torcida que está do lado de fora, gritando, te perturbando. Você tem o campo, tem vários jogadores diferentes, de níveis diferentes. Tu tem que tomar decisões em 3 segundos, que ainda é muito, 4, e entre outras coisas. Pressão da torcida, pressão da imprensa, a responsabilidade pressão do seu time, falou, a tua responsabilidade e a qualidade que você tem. Cada coisa que tu fizer errado, você vai ser julgado. Cada coisa que tu fizer bem é mais do que a tua obrigação. Vamos lá. Aí começa aquela desculpa, né? Ah, não, mas não sei o quê, eu não tenho o dom, que não sei o quê. Não foi... Eu falei, ué, vocês só sabem criticar. Falar, ah, mas por que esse não tá aqui? Porque esse que ganha tanto? Porque... Tá bom, cara, vamos trocar? Por isso que eu falo, tem a paixão e a emoção. Vamos trocar? Eu falo sempre pros caras, vamos trocar, é simples. Aí sempre tem um argumento, sempre tem uma desculpa ou um argumento. Aí eu falo, pô, então é melhor não discutir. Porque do mesmo... para nós que joga bola, vai achar muito mais fácil ficar na frente do computador sentado. Eu fico preocupado só com uma coisa. Agora, quando você está jogando um monte de coisa, teu corpo tem que estar bem, tua mente tem que estar bem, tá sua família na arquibancada, tá o torcedor, tem horas que tu vê o torcedor te xingando do lado da tua família. Do lado da tua família. Quando tu sai, tu é criticado. Quando tu vem... Quando tu joga bem, tu não fez mal do que a família liga a televisão, tem um cara falando mal de você na televisão. Nunca é o suficiente pro torcedor. Nunca é o suficiente pros caras. Cada um tem o seu mérito por coisa. Aí eu brinco muito com eles. Tá bom. Vocês estão... Só para resumir e acabar, então, eu vou te perguntar, vou resumir para você. Então, você vai me responder. Qual a culpa que eu, Luiz Antônio, ou qualquer outro jogador tem se Deus escolheu a gente para dar o dom? Não foi eu que escolhi. Você Deus que me escolheu. Tá do mesmo jeito que eu tenho o dom para jogar bola, a outra pessoa tem dom para outra coisa. Um para falar, outro para escrever, outro para se comunicar. Então, quem somos nós para coisa? Mas a sociedade cria um rótulo, né? Então, acaba tendo esse problema todinho. Hoje em dia é mais de boa. Quando eu era mais novo, eu me estressava mais. Na tua época lá é que eu me estressava mais com o torcedor. Hoje em dia, eu não me estressa mais tanto, não. Eu uso os argumentos contra eles, aí eu acabo ganhando antes. Antigamente, xingava, falava um monte de besteira lá e ia embora pra casa. Era mais garoto, né? Vai amadurecendo. Luiz, você hoje é a camisa 10 do teu time. Pô, mas tu jogou com camisa 10 no Flamengo, que foi o maior que você viu, Ronaldinho? Foi. Foi? Joguei com alguns camisas 10 diferentes, mas o maior de qualidade, de diferente, de tu ver a naturalidade que as coisas espetaculares que ele fazia do campo eram as mesmas no treino, que dá gosto, né? E tu fica até espantado de tu querer não fazer nada de errado para poder tu ajudar e contribuir, sabendo que você tem menos qualidade que ele, tu contribuir para que ele vá lá e jogue da melhor forma possível. Então, era muito complicado. Eu brinco muito com meus amigos que tinha aquela jogada de quando começava o jogo pela esquerda, aí dava a bola no Ronaldinho, do Júnior César pro Ronaldinho, aí fechava o jogo todo para lá e só ele conseguia enxergar o outro lado que era normal. Eu e o Léo fechar para dentro para ficar mais encaixotado e eu e o Léo ficava aberto. E ele conseguia enxergar. Eu brincava muito com meus amigos que no início foi muito difícil eu pegar esse time, porque no início ele pegava a bola, virava o jogo e eu nunca chegava nela, porque eu estava atrasado sempre. E eu ficava... O que acontecia? Eu, mais novo, eu ficava esperando ele dominar, levantar a cabeça e me olhar. Ele não fazia nada disso, né? E aí, teve uma hora de curioso, eu cheguei para ele e falei assim, caraca, cara, eu não tô conseguindo pegar essas tuas bolas, ela vem boa e eu tô sempre atrasado, alguma coisa aconteceu. Aí teve uma vez que ele explicou, quando o Júnior César der para mim, eu dominar ela, que eu já botar a bunda no cara para proteger, que é o termo que a gente usa no futebol, você já pode correr que eu já te vi. Aí eu falei, mas como assim? Aí ele, quando ele tocou a bola para mim, o cara deixou eu dominar, eu já te vi há muito tempo. Falei, beleza. Então tá bom. Aí a primeira eu não fui. Aí até brincou, eu já te vi. Aí beleza. Aí começou. Aí quando eu começava a ler a jogada, quando o Júnior César pegava, o cara fechava por dentro, que é normal, mais perigoso. Quando tocava pro lado, ele ficava sempre em cima da linha. Quando ele dominava,
a bola, jogava a bunda pra trás, que tirava 30 centímetros do cara, eu já corria. Já era o suficiente. Aí já era o suficiente para ele virar a bola. Aí começou, ele sempre desafogava. Por isso que ficou muito forte o lado direito, porque ele desafogava do bolo para a direita. Aí acabou se entrosando muito bem eu e o Léo ali, ajudando o Léo na marcação e tudo. E aí foi E a dando bola tudo certo. chegava. E a bola chegava. Muitas das vezes. A distância que fosse, Muito. né, cara? Teve uma vez, foi impressionante no treino, que ele pegou uma bola, fez a jogada assim, contra-ataque, ele veio puxando por dentro, eu de um lado, eu do lado, eu do outro, e tava eu e não sei quem agora, do mesmo jeito, e a zaga adiantou. Ia ficar impedido, nós dois. E eu correndo, eu olhei pro lado, pro outro, eu não vi ninguém. Eu olhei pro outro lado, não tinha opção. Eu já tinha olhado para a direita e não tinha opção. E foi eu, pela esquerda, ele veio pegando a bola. Quando ele pegou a bola, ele foi correndo, ele tocou para a direita. Eu falei, perdemos a bola. Quando ele tocou para a direita, quem tá passando? O Léo, sem a gente ver. O Léo tava atrás da gente ainda. E o Léo achou que ele não tinha visto. Depois que ele tocou, ele falou, vai, Léo, que eu tô te vendo. E o Léo tava... A zaga tava em linha, a gente tava, 5 metros na frente... E a gente ia ficar em impedimento, como a gente ficou no treinamento, e o Léo passou sozinho. A visão de Cruzou, jogo fora do fez normal, o gol. né, cara? Como teve treinamentos de fazer embaixadinha e tudo mais, a mesma falta que eu digo que ele bateu, que ele avisou pro tio Jean lá que ele ia bater daquele jeito lá, Contra o Santos? contra o Santos, ele fazia direto no treino, porque antigamente não eram essas barreiras mais modernas, era aquelas de empurrar, de carrinho, rodinha, e aí tinha um espaçozinho, ela ficava Embaixo. um pouco mais alta, mas tinha um espaçozinho por baixo. Que dá pra passar a bola. E aí dava pra passar a bola. Só que a bola pra passar tinha que ser aquela bola bem Rente, perfeita, né? rente, porque ela podia parar no meio, tu podia bater Passava um pouco a bola mais em fio alto. de cabelo, né? Um fio de cabelo. Pô, e aí, era ele de um lado, Renato do outro. Aí tinha o Galhardo que também treinava, eu de intruso ali, que nunca ganhava, Botinelli. E aí tu via que o Renato tentava, uma outra passava. Botinelli tentava, muito difícil. Eu tentei e nunca consegui. Mas ele era impressionante. Ele Passava direto dele. Passava várias vezes. Pô, e era o Paulo Vitor. O Paulo Vitor era rápido pra caraca no gol. Até por cima da barreira, a gente colocava lá, parecia lenta. E eu fazia com a força, que eu sempre tive adutor forte, botava uma força, minha bola parecia lenta. Ele ia lá, entrava. Como eu já vi ele pegar a bola, ir pra bola, fingir que ele vai bater no canto, ele bater de bico, a bola entrar na gaveta. É coisa impressionante que eu nunca vi. Tu falou dessa falta aí, foi o melhor jogo que você participou, esse 5x4, Flamengo-Santos? E você esteve em campo? Um deles, pelo destaque do jogo. De como foi, né? O drama, né? Como foi ter muito jogador muito bom, Neymar, dos dois lados, né, cara? dos dois lados. É o jogo que mais destacou, que depois... Que foi até engraçado, que eu saí machucado com 10 minutos do segundo tempo. A gente ganhou de 5x4, podia ter sido 6. O Ronaldinho, a imprensa, tudo dos outros países do Mundial falando dele, mas engraçado é que tu tava nessa época? Acho que não tava, não. Não. Foi 11 isso, né? Quando eu cheguei no aeroporto do Santos Dumont ali, parecia que o Ronaldinho não tinha feito nada. Primeiro que ele saiu por trás, escondido. Pô, mas tu tinha no time Felipe, Thiago Neves, o Williams e tudo mais. E por incrível que pareça, David, os caras todos, Renato, e por incrível que pareça, e eu vindo lá atrás com o braço da tipóia machucado. E eu não sabia da proporção que tinha feito o jogo, porque a gente jogou 45 minutos, eu joguei 45 minutos, depois saí com 10. E aí o time virou depois, tava 4x4. Aí o time virou. Não, tava 4x3 eles. O Neymar tinha feito gol. Saí, sabia que eu tinha jogado bem, mas para mim não tinha sido uma das melhores partidas minha. E aí o destaque foi para a torcida e para a imprensa, o melhor jogador da partida é o Luiz Antônio. Aí eu falei, mas como é que foi o Luiz Antônio se o Ronaldinho fez 2 gols? Aí a imprensa tumultuou em mim. Aí dali comecei a entender um pouco mais da força da imprensa, da força da torcida, e um pouco mais que nem sempre a gente vai jogar bem, mas a proporção do jogo acaba te trazendo uma mídia muito grande. Aquele é um bom jogo para ser o melhor em campo, né, cara? Um bom jogo. E por incrível que pareça, o jogo da Copa do Brasil, que individualmente
foi o meu melhor jogo, o meu melhor jogo individualmente de números, de participação, de finalização, de tudo, no Flamengo desses anos todos, eu não fiz nenhum gol, porque normalmente o cara que faz o gol é o melhor em campo. É o melhor em campo. E eu não fiz o gol. E o Hernani estava fazendo gol absurdo, e o melhor jogador do campeonato foi eu. Vai entender. A final da Copa do Brasil, você foi eleito o melhor em campo? Foi o melhor em campo da final. Então, tipo assim, não entendi. Eu até fiquei surpreso, porque o Hernani fazendo gol de tudo que é jeito. Artilheiro, fez gol na final. Flamengo campeão, automaticamente a imprensa vai dar pra quem? O melhor em campo é ele. É ele. E no final foi pra mim. E eu fiquei surpreso. Nesse jogo dos 5-4, como é que era a atmosfera ali dentro? Cara, era... Tipo, um jogo elétrico, porque todo mundo fala que esse jogo foi... Além de estar cheia, a torcida do Santos toda empolgada, velho. E, pô, e eu meio perdido, né? Porque eu olhava meu time assim, Renato, Williams, Léo Moura, Felipe, Angelim, tinha experiência, que já tinha sido campeão em 2009, Ronaldinho, David, Thiago Neves. Aí do outro lado tu via só o moleque novo, Borges, que já era novo ainda. Aí o Ibson tava nesse jogo, que era um dos ídolos que eu tinha, e depois virou meu amigo. Aí tu vê Ganso, Arouca, que depois que tava... fez o cara ser vendido, sem saber. Sem saber. Não sabia, o cara foi vendido. E aí tu vê Arouca, que tava na fase monstra da seleção. Aí tu vê Ganso, absurdo, Elano, que depois eu fui jogar com o Elano depois mais pra frente. Tinha o Léo, que já era ídolo no Santos. Aí do outro lado, acho que era Pará, Durval e Edu Dracena. E o Rafael hoje, que é um dos que depois foi pra Europa. Cara, eu ficava perdido, mas a atmosfera era grande, porque todo mundo esperava que fosse... Era o jogo, era aquela atmosfera toda entre Neymar e Ronaldinho. Só se falava nisso. E é verdade mesmo que ele falou que ia fazer esse gol, que ia bater a falta ali embaixo? Sim, é o que eu te falei, é verdade. Eu descobri depois, porque eu via que ele estava treinando. Mas depois que aconteceu, os caras tudo confirmaram. Que ele sai apontando depois, ele faz o gol e sai apontando, correndo pro banco, apontando assim, pro Jean, o zagueiro. Que, se eu não me engano, o Jean, na hora lá que aconteceu, os caras vão falar assim, pro Jean, onde ele vai bater? Tá muito perto, como é que ele vai fazer tudo? Aí o Jean falou, ele vai bater por baixo. Aí os caras, não, vai bater por baixo. E eu acho que, no momento que a câmera não pega alguma coisa assim, se eu não me engano, ele fala pro Jean, não sei se, eu não lembro agora se ele falou pro Jean antes do jogo, ou se ele fala ali na hora do momento pro Jean que ia bater por baixo, e o Jean olhou pra ele se entendiu pelo olhar e falou. Aí ele falou, por isso que o Jean falou, vai ser por baixo. No entanto que depois, quando ele sai pro gol, ele sai apontando. Eu te falei que eu ia bater por baixo. Agora eu só não sei se foi antes do jogo ou depois, mas que ele tinha avisado pro Jean que ele ia bater por baixo e fazer o gol, ele avisou. E na hora de bater, ele ainda deu o sinal de que ia ser aquela hora ali. Ainda avisou, né? E tem uma hora que vai assim que ele olha pro banco, assim, pro Jean, e o Jean fala pros caras. Então, tipo assim, ele sabia. Porque era normal. Pra ele botar por cima, ele tinha que ser uma bola muito milimétrica, quanto com força, quanto com Era jeito. muito perto? E muito perto. No canto do goleiro é normal o cara bater. Pô, e tu vai esperar o quê do Ronaldinho? Tu vai esperar alguma coisa diferente do Ronaldinho. Só que todo mundo esperou alguma coisa diferente dele, mas não isso. Tão diferente, né, cara? Tão diferente. No entanto que todo mundo na hora, vamos pular. Tu vê os caras assim, vamos pular, vamos pular, vamos pular. É que aí acaba o ângulo, né? Pertinho. Você pula, aí acabou. Fica mais difícil. E a contagem não era ideal, aquela maravilhosa que 9,5 metros que diziam que não era. Na hora que ele pulou, tu vê na hora do vídeo os caras olhando pra baixo. Eles pulam olhando pra baixo. A bola passando. Tanto que hoje não tem. Agora o cara fica deitado embaixo do... Qual a posição? Eu sou deitado. Até o Messi já ficou deitado. Eu sou meio campo, mas na hora da falta eu sou deitado. Hoje raramente o Messi não pode ficar sai deitado. um gol. Não, com todo respeito. O Messi não pode ficar deitado nunca atrás da barreira. Com todo respeito. Com toda a humildade que ele tem. Pensando que uma falta que o Messi ficou deitado, ele ficou se arrastando ainda um pouquinho pro lado, assim. Falei, caramba. Saiu um gol outro dia, porque alguém não ficou deitado. Pô, esqueci agora. Eu lembro que eu vou gravar isso aqui pra comentar. Aí depois teve alguém não ficou deitado, saiu o gol. Teve até o Elano, na época do Manchester City também, fez um gol assim. Mas depois começou a ficar tão grande as pessoas fazerem gol assim, que agora é automático. Em qualquer futebol do mundo, tá ali embaixo. Ele era teu ídolo? O Ronaldinho era teu ídolo? De videogame.
Quem nunca jogou com o Ronaldinho no videogame? Jogava Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos no PlayStation. Jogava no ataque, né? E nas posições, no ataque, pra fazer gol. Como é que era o dia a dia com ele? Cara, ele era muito na dele, ele era muito do lado lá. Ele tinha os amigos dele lá, que era o David, que era mais conhecido, o Thiago Neves, o William ficava com ele. Aí tinha o outro lado que já ficava mais eu, Renato, Júnior César. Mas eu me entrosava de vez em quando ali com o David, com o Thiago. Então, tipo assim, ele era mais na dele, mas ele sempre rindo, brincando. Gente na dele boa, né? quietinho, gente boa. Gostava muito dos funcionários. Gostava de todo mundo, não tinha o que reclamar dele. Ele sempre na dele, no telefone delezinho lá, quietinho. Treinava. Tinha dia que eu não treinava, deixava ele quietinho lá. Deixa ele lá, quieto, lá no canto dele, lá. Que a gente sabe que quando chegar no jogo, quem vai resolver vai ser ele. Então tá tudo certo. A gente corre pra ele e ele resolve no jogo. Agora, tu comentou que tu podia ter se aproximado mais dele, mas não se aproximou como ele era tratado com o Luxemburgo te dava moral, tu preferiu ficar do lado do professor, disseram, né? que antigamente um pouco do atrito da briga entre ele e o Luxemburgo foi de antigamente. E aí, quando o Ronaldinho ainda estava começando, e o Luxemburgo já era o Luxemburgo com o nome. E aí teve muito atrito. E aí o que aconteceu? Eu era o menino da base que era titular. Os outros meninos da base, um jogavam, outro não, mas tinham menos chance. Eu era o único titular. E quem me subiu pro profissional foi o Luxemburgo. Quem me ajudou a ter um reajuste melhor foi o Luxemburgo, porque eu subi pro profissional e joguei quase um ano inteiro com um salário de juniores. Só que ninguém sabia. Melhorou um pouquinho depois, mas tive que convencer muito ele jogando. E aí, por causa desse atrito, tipo assim, tinha festa. Ah, hoje tem festa na casa do Ronaldo. Ah, a gente vai ali na praia, no quiosque com o Ronaldo. Tipo assim, a gente sabia que ia, ele chamava todo mundo, mas eu, por causa que o Luxemburgo me levou, tinha aquele atrito que a gente descobriu depois. Eu era novo, eu era o único titular. Eu tinha um pai que era militar que me cobrava muito. Porque eu não podia perder a oportunidade, porque eu já subi para o profissional no último ano de juniores. Faltando 6 meses para acabar meu contrato. E já tinha meninos 2, 3 anos mais novo, já no profissional, já há 1 ano, já estava experiente lá. E aí teve muitas festas, muitos eventos que eu queria ter ficado mais próximo dos caras e ter mais intimidade, assim, mas eu não fui por receio, porque tinha o Luxemburgo, que me botava titular, que era o treinador, tinha esse atrito que eu tive entre eles, e eu ficava muito assim, pô, caraca, o Ronaldinho, pô, tu vai... Que decisão. Eu era novo, ainda não... É, porque assim, todo mundo é querer... Eu não era casado. Né? Eu acho que eu não lembro nem se eu tinha namorada. Acho que eu tinha namorada, mas... Pô, ia lá, não necessariamente que você vai fazer alguma coisa, mas eu tinha que participar, né? E tu ficava meio naquele termo. Vou desagradar o treinador, e que é o que manda, que me dá moral, e o ídolo do clube. Que era o Ronaldinho, que era ídolo de todo mundo. Tu pesou mais a carreira, né? Aí eu falei, pô, ele já tá consagrado, ele já tá milionário. Eu falei, pô, tem que pesar na minha carreira. Mas é uma maturidade legal, né? Pô, porque se eu não... Porque se eu, por exemplo, se eu ficasse lá... Perde, né, cara? Se eu ficasse lá, se eu fosse por lugar, o Luxemburgo sabia quem ia. Pô, fechou sabia, né? Pô, fechou sabia pra caramba. Então, ele sabia. E muitos garotos vão, o que tu falou, muitos vão vai. querer ir, pô, Ronaldinho me chamando, deixa eu lá, vou tirar uma foto, mostrar pros meus amigos do Ronaldinho, pô. Tu não era titular absoluto. Tu entrava de vez em quando. Uns ficavam de sobreaviso ou então só treinavam no profissional. Pô, tu tem a oportunidade de estar chamado, tu não vai? Mas em alguma tu foi? Nenhuma, por incrível, nenhuma. É mesmo? Nenhuma. Mantive a amizade com ele por causa que jogava dentro do campo e ajudava muito ele na hora. A gente teve uma amizade além do oi, tudo bem, tchau, valeu e tudo mais. Teve assim, mas não tão próximo. Igual ele tem com o Negueba, ele tem com Paulo Vitor, ele tem com os outros Thiago Neves, com os caras todinhos. Mas bem próximo. O Luxemburgo foi teu paizão ali, né? Foi dois. Ele que me ajudou a subir. Como é que era a relação com ele? Porque é polêmico. Conta a resenha. É porque ele sabe, na hora do campo, ele te xingava de tudo que é jeito. É mesmo? Te tratava de tudo que era adjetivo, jeito né? grosso. É.
Se tu não tivesse a cabeça boa, tu... Coisa. Só que o que acontecia? Aí, como ele é psicólogo, o que acontece? Ele sabia o jeito, na hora de dar a pancada e na hora de dar o carinho. Então, tipo assim, dentro do campo, quando fazia alguma besteira, era pancada e tudo. E eu sempre o quê? Acho que ele nunca soube disso. Muita gente não sabe, acho que eu vou falar pela primeira vez aqui. O que acontecia? Os xingamentos dele e a forma que ele me tratava me deixava com muita raiva. Com muito... Não é o ódio a palavra que coisa, mas muito irritado rancor, com ele. Cara, ficava... Por ele não falar direito. Mas no futebol não tinha isso. Eu fui criado nesse meio, não tinha isso, mas eu ficava com muita raiva. E muitas das vezes eu chorava com raiva e eu falava assim, eu vou mostrar pra esse filho de uma... que ele tá me xingando, tá errado, que não sei o quê, que eu posso isso, que eu não sou assim, que eu não sou assado. E aí isso me ajudava a dar o meu melhor. E automaticamente o que aconteceu? Ele sabia que ele, utilizando isso, ele experiente, ele conseguia tirar o meu melhor comigo. E essa era a experiência que ele conseguia fazer. Ele usava o jeito inverso de me pressionar para tirar o melhor de mim. Porque ele sabia que só assim, porque se ele chegasse para mim e falasse, oi, meu filho, tudo bem, direitinho, ele sabia que eu não ia amolecer. No futebol não dá para falar assim também, que eu não ia, por favor, você pode tocar a bola para ele? Por obséquio. Não você incomoda de dar bola para ele, por favor? E muito. Antigamente não tinha a discriminação hoje grande de chamar o outro de neguinho, de macaquinho, igual tem hoje. Então, tipo assim... Muitas das vezes ali, ainda mais que eu ficava do lado direito ali, perto dele da linha de fundo, muito ele me xingou. Como é que era o xingamento dele? Ô, neguinho, você vai correr, né? Tem que correr pra caramba. Tem que fazer isso, tem que fazer seu macaquinho. Corre! A bola tá lá na linha de fundo, agora volta. Você só quer atacar, agora veio. Me xinga. Todos os adjetivos de nome... Preconceituoso. Aqui pode falar palavrão, pode ficar à vontade. Preconceituoso. E dos palavrões mais chulos, ele já me xingou de todos. É mesmo? Mas é um cara que eu tenho um carinho. Que não tem como. A mãe e o pai... Não, mas ele pegar umas coisas assim... Como é que é a história do Martiga? Martiga, que é pra pegar a bola, Martiga. Pra pegar a bola quando tava com raiva. Ele, pelo amor de Deus, a gente tá ganhando. Mastiga a bola, come ela, mas não deixa os caras, isola, fura a bola, faz qualquer coisa, mas a gente não pode perder um jogo desse. Ele era muito engraçado. O jeito que ele falava é engraçado, mas ele tinha uma leitura de jogo, uma visão, antecipava. Tudo, né, conhecia muito. Até mesmo quando a bola tava virando e ele sabia que o cara ia antecipar, ele gritava, vai que o cara vai te antecipar, e tu antecipava o cara. E muito, mas aí os medalhões era mais de boa. Ele sabia tratar os caras. O xingamento que ele tinha com o Léo não era o mesmo xingamento que ele tinha comigo, novinho. Não. Que ele fala, não tem como, é tratamento diferente. Quando ele ficava lá, na sua época lá, que você tinha a sua idade, eu treinava todo dia, tinha que fazer aquela como é que eu posso falar o termo aqui pra me não xingar? Pode falar. Tinha que tocar 2 ou 3 punhetas pra você poder correr pra caraca, que tinha que correr e dar 3 voltas em volta do campo. Tem que dar teu jeito, que a tua idade que você tem que correr muito, tem que correr mais do que todo mundo. Eu falava, pô, professor, pelo amor de Deus. Mas o que ele ficava mais irritado comigo era no início, quando você era juniores. O juniores é um jogo mais pegado, perde pressão o tempo inteiro, perde, aciona e tudo mais. Pois no profissional, ainda mais na Série A, mais posicionado na época. Não era tão dinâmico, mas posicionava. Quando eu jogava de volante de coisa, eu avançava no início que chegou no profissional, adiantava para pressionar lá em cima, quebrava a linha e fazia o time correr, abrir um espaço e tomava gol. Ele me xingava de tudo. Meu filho, pelo amor de Deus, você não tá nos juniores, fica aqui posicionado, quietinho aqui. Espera os caras virem até você. Não vai até os caras, que tudo que eles querem. O jogador inteligente... Abriu espaço, né? Eu cansei de abrir espaço. Já cansei de sair de jogo porque abri espaço. Ele ficava maluco comigo. E nos juniores é dinâmica, né? Tu corre de tudo que é jeito, vai, volta, ataca. É totalmente diferente. Pô, mas muito. Aí depois... Engraçado que depois que eu comecei a jogar mais posicionado, aí os outros treinadores falaram que eu tava sem dinâmica, porque eu ficava mais posicionado bonitinho, eu não sabia para dar bote.
Já escutei. Aí depois chega Dorival. O Dorival chegou e falou que quando eu jogava pelo aquele ladinho lá, ele não queria mais que eu fosse 30 vezes na linha de fundo e não saísse nenhum gol. Ele queria que eu fosse 3 ao longo dos 90 minutos, mas que saísse uma bola. Aí comecei a jogar mais posicionado. E hoje eu jogo muito mais posicionado do que correndo. Aí quem olha acha que a gente tá andando, para tu ver. O Ganso é muito inteligente. Se tu olhar o posicionamento dele, ele antevê todas as jogadas. Ele tem a leitura gigante. Mas quem olha lá de cima, ele tá dinâmico. Mas quem olha lá de cima... talento, tá andando Talento, tá andando, não corre. Mas se tu pegar o GPS dele, deve dar quilometragem pra caramba. Só que o torcedor que não entende, é o apaixonado, quer que ele corra para um lado, para o outro, dê carrinho, se jogue, ter participando em todas as partes do campo, porque ele é o Ganso, porque ele tem uma qualidade diferente dos outros. E ele ainda se adaptou ainda, né? Que ele falavam que ele não corria, que não tinha dinâmica, depois que ele chegou lá do Sevilha, e ele foi se adaptando ao time do Fluminense. E hoje ele corre muito mais do que ele corria antes. E aí, como é que tu vai explicar isso? Pra tu ver, um dos caras que serve como exemplo para todo mundo que parou de jogar bola agora, infelizmente, com 33, 34 anos. Aí tu vê, pergunto para vocês, tu já viu o Toni Kroos acelerando, dando pique, correndo? Verdade. Tu vê, as pessoas acham que tu roubar a bola e ser o maior marcador, roubar a bola, ter intensidade, é isso. Se tu vê na Europa, o time joga posicionado e tu não vai ter o cara. Tu induz ele vir a você para tu errar. O Toni Kroos não é um exímio marcador, mas ele intercepta muita bola. Tu não vê, ele sai com a roupa branca e volta com a roupa branca. Do mesmo jeito. Tu não vê ele dando carrinho. E arrebentando em campo. E tu olha, ele não corre. Tu não vê o Toni Kroos dando aquele 100% do seu pique para ir correndo lá atrás. Igual teve um exemplo ontem que eu tava vendo que o Richard Rios estava no gol do Fluminense, saiu correndo igual um desesperado atrás do cara para tentar roubar. Tu não vê o Toni Kroos fazendo isso. O Toni Kroos larga a passada, parece que ele tá flutuando, e o posicionamento dele. Por isso que ele toca na bola toda hora. É o inteligente, só que o torcedor não consegue ver isso. O torcedor do Flamengo, o exemplo, é que ele tem que correr pra caramba e ter a dinâmica, raça, amor e paixão. Hoje não existe tanto isso. Aí se tu não correr, tu coisa. Aí se o GPS hoje em dia não te der 10 quilômetros, no mínimo 12, tu não correu no campo. Tu não foi importante ali. Como é que como é que eu vou cobrar o Pedro que corra 12 quilômetros? O Pedro tem que fazer gol. Como é que vai? Como é que tu cobra o Davi Luiz, o Fabrício Bruno e o Léo Pereira para correr 12 quilômetros, vocês estão zagueiro ali, posicionado. O Flamengo o tempo inteiro fica com a bola. A maioria dos times hoje jogam com a marcação, com linha alta, com a posse de bola. Como que tu vai cobrar desses times que o cara corra 12 quilômetros e tu tá com a bola o tempo inteiro? O time do Barcelona mesmo, da época. Se tu olhar, o Messi é o Messi, não tem como comparar. Mas tu imagina se o cara vai reclamar com o Messi que ele correu 3 quilômetros. Ele correu tá 6 quilômetros, mas ele fez um gol. Tem uma matéria que há anos teve, que tu vê do Messi, na época do Guardiola, tipo assim, se for 90 minutos, o Messi anda, acho que 70, 80 minutos de jogo. Só que ao mesmo tempo que ele tá andando, ele tá mapeando o jogo todo. E aí, numa bola, ele pega, arrasta 30 metros, dribla 3, 4, faz gol. É igual o Ronaldinho, ele já viu a jogada antes da hora. Como é que tu vai cobrar esse cara pra correr? Na seleção argentina, todo mundo diz que ele tá velho, que ele tá isso. Mas ele pega a bola, arrasta, todo mundo faz gol. Como é que tu vai cobrar ele que ele corra? O Luiz Soares, que é um dos maiores atacantes do mundo, como é que tu vai cobrar ele? Ô, Luiz, tu tá com 33. 33 agora. Tem vontade de... Teus planos pra voltar pro Brasil? Tem vontade de voltar pro Flamengo? Não, Flamengo não, pelo fato de eu achar que não tem mais espaço mais. Há muita qualidade lá, a dinâmica é diferente, as pessoas que tomam conta são diferentes, tudo a dinâmica é diferente. Acho que o tempo do Flamengo já passou. Teve até o Romulo me lembrou outro dia que teve em 2020 alguma coisa quando o Thiago Maia machucou
o joelho, estava com um problema, queria volante, Ele ficou um tempão parado, eu estava né? na Arábia, e aí teve uma conversa com um antigo empresário que eu tive lá, uma coisa do Flamengo e tudo, aí teve uma possibilidade, mas não acabou não dando certo. E eu sempre, com a qualidade que tem o Flamengo hoje, com a dinâmica diferente, que tudo, com o dinheiro que o Flamengo tem, eu acho que não... Pô, vai contratar o... Se puder, contratar o Toni Kroos, um exemplo. O Thiago Alcântara vai contratar o Luiz Antônio? Não vai contratar o Thiago Alcântara, porque hoje eles têm o aporte financeiro gigantesco. Então é normal, o jogador. E a Mas torcida voltar para o Brasil, exige você isso. sonha? Você planeja? Eu acho que mais para frente, acho que sim. Eu ainda pretendo ficar para fora do país, independente do país, mais um pouquinho. Eu já tenho 33, acho que eu gostaria de até uns 36 e depois voltar para cá, para jogar em alguns lugares, assim, sabendo que vai depender muito de mim, do clube, da minha dinâmica que vai ser, porque quando chega uma certa idade, o clube acaba te usando mais como um cara experiente, que no segundo tempo, ou com 20 minutos ou com 30 minutos, você vai resolver um jogo e tudo mais, pelo nome que tem. Então, eu penso isso um pouco mais para frente. Lá, como a gente é sempre o que tem que dar resultado o tempo inteiro, então, para lá fica mais fácil, até pela parte financeira, pela vida melhor pro lá filho. é legal? Não Vietnã? é Europa. Não é Não, tudo Europa, bem. mas é financeiramente melhor do Legal. que alguns clubes aqui no Brasil. Você teve um problema em 2004, 4 não, 14. 2014, né? Sim. No Flamengo. Que Sim. você se arrepende. Só lembra pra nossa audiência ali. Aliás, Ah, segue a gente, não pedimos, né? Segue a gente. Compartilha, Compartilha, curte. segue, curte. Você se tive, arrepende- logo depois da Copa do Brasil, tava um negócio de... Eu tinha sido campeão, e aí com um antigo empresário lá que teve... Era o D'Ambrosio. Era o D'Ambrosio. Que nem chegou a ser assim, entre aspas, mas eu deixava ele tomar conta das coisas. E aí, o que aconteceu? Tinha a diferença do meu salário, como eu falava, para os outros jogadores era absurdo. Tinha menino que era da base que ganhava o dobro, o triplo que eu, sendo titular do Flamengo. E aí, o que acontecia? No meu salário tinha, na época lá, era defasado gigantesco, que eu acho que a diferença entre o salário e a multa tinha que ser de 200 ou 2.000% de diferença, assim. Parecido com o meu processo era bem parecido com o do Ronaldinho, só que o do Ronaldinho era de luva e premiações. E aí a diferença era muito grande. E eu sabia que o Flamengo ia renovar e tudo mais. E meu contrato tinha mais um ano de contrato, estava acabando e estava com a diferença muito grande. E o Flamengo estava devendo isso tudo. Aí ele foi falando comigo. Minha mãe não queria no início. Aí ele conseguiu me convencer, porque eu era o profissional, a ficar fora, porque eu também não queria. Aí ele começou a me separar da minha mãe, do meu pai e da minha esposa, que hoje é minha esposa na atualidade, e tudo. E eu fiquei mais sozinho. E ele começou a encher minha cabeça que tinha que entrar, que ele ganhou um processo junto com uma advogada que tinha. Gislane. A Gislane. Nunes. Na época do Vasco com o Leandro Ávila e tudo, que ganhou, que o processo era parecido, e papapá, e que ia sair de graça, que já tinha outros clubes fora, esperando, papapá. Aí foi falando, não queria, relutei, mas no final, tá bom. E aí, quando chegou no processo, a imprensa só passa o que é de importante para eles, e aí chegou lá no meu processo, todo mundo sabe que depois que você entra com a ação e tudo mais, e chega um certo momento que você não pode, não sei se mudou hoje, mas você não pode, depois que tu entra com o processo, você não pode mudar a certo ponto, a não ser que o juiz veja e depois te dê a autorização para tu responder. Sim. E aí, o que aconteceu? O Flamengo em si, sabendo o que aconteceu, faltava férias, 13º de anos atrás, de 2003, 2004, não tinha pago, luva, que ainda tinha para pagar. Só que naquela época eu tinha sido campeão da Copa do Brasil. Para mim era muito dinheiro que eles estavam devendo. Para mim era muito dinheiro. E ninguém sabia que eu fui campeão da Copa do Brasil ganhando salário de juniores. Sério? Juniores. E jogador importante no jogador. time, pô. Só que ninguém sabe. A torcida não sabe.
Agora tá sabendo. Sabendo que torcedor lá na arquibancada ganhava mais do que eu. Porque só fazer um parênteses aqui, o Luiz Antônio, o time terminou campeão com ele sendo titular, mas o Matheus voltou pro Júnior, o Matheus, filho do Bebeto, voltou pro Júnior. Sim. O Adrian ficou, mas o filho do Alcindo voltou pro Júnior. Tinha uma galera da tua geração... De Barnovos. Que voltou pros juniores. Sim. Né? Sim. Voltou pros juniores. Só ficou você e o Adrian. E você é o único titular. Muralha ficou depois... Não, o Muralha não estava em 2013. Para a tua geração, sim, só ficou você e de titular só você. Sim, porque eu era o único 9-1, na verdade. Os outros eram todos 9-2, 9-3. Então, automaticamente isso. E eu era o único. E a maioria deles aí, muitos deles não sabem, mas a maioria deles aí, dos nomes que você falou e dos outros que já tinham, ganhavam tudo mais do que eu. Ah, é? Eu sabia, mas não falava nada. O Igor Sartori, filho do Alcindo, e o Matheus, filho do Bebeto, voltaram para a base. Matheus, Adriano. Ganhando mais. Muralha, Galhardo, Tomás, Frauches, Digão, Marlon. Todo mundo ganhava mais. Todo mundo ganhava mais. Mas eu não esquentava porque eu estava jogando. Sim, e aí me ajudava com bônus e com as premiações. Com a premiação. Né? No entanto, que a premiação da final da Copa do Brasil foi que eu comprei a casa da minha mãe. Só com a premiação tu pagou a casa? Com a premiação. Eu comprei a casa da minha mãe, dei de entrada, fiquei financiando a casa da minha mãe e depois paguei. Bem, eu ganhei bicho também da minha premiação. Entendeu? Era diferente. Não consegui nem trocar de carro. Só que ainda faltava algumas coisas que naquele momento ia me facilitar ainda mais para comprar algumas outras coisas. No entanto que no profissional, eu comecei profissional e eu ainda ia de ônibus. Ninguém sabia. Eu só fui depois a não conseguir ir mais de ônibus depois do jogo Flamengo e Botafogo no Engenhão. A galera no ônibus te estranhava quando começou a reconhecer? Era estranho para eles? Um pouco, mas, assim, 5 horas da manhã, ônibus lotado. Tu botava o boné, botava no rosto e dormia. Tinha que chegar na fila 5 horas, que o ônibus só saía 6h10. Se tu chegasse 5h10, tu não pegava lugar para sentar. Aí atravessava a cidade inteira. Saía de Cascadura até Vargem Grande. Te abordavam no ônibus como jogador? Reconheciam? Depois do jogo do Flamengo e Botafogo. Do 4-0? No Engenhão, não. Foi 0-0, que o Williams foi expulso no intervalo, que foi até meu primeiro jogo que eu entrei. Aí já ficou marcadão. E aí já começou, como aquele jogo ali já começou as pessoas verem, porque era um clássico. Passou na televisão, passou tudo, começou as pessoas verem. Aí depois nos ônibus começaram a ver um pouquinho mais. E aí depois... Aí o empresário ajudou meu pai a ter um carrinho lá, um Gol Bolinha. Aí depois o cara quis tomar. Aí a gente falou, mas foi tua palavra que deu pra gente. Aí depois ele desistiu, deixou com a gente. Aí depois um outro empresário me ajudou a comprar um carrinho melhor pro meu pai me levar. Que até então não tinha carteira. Que, na verdade, eu só fui tirar carteira depois de 2014, mais ou menos. Que eu fui tirar carteira, que até então meu pai me levava. Era campeão da Copa do Brasil, não tinha carteira. Não tinha, e meu pai me levava para tudo que é lugar. Era tudo meu pai que me levava, era meu motorista. E militar, né? Tu tinha que ir? Eu tinha que ir, horário todo certinho, bonitinho, não podia chegar atrasado. São histórias inusitadas que ninguém sabe. E aí, para resumir do processo lá, o que aconteceu? Depois disso tudo aí, o Flamengo foi um dia antes se eu não me engano, de data. Epa! Olha aí, eu fazendo besteira aí, ao vivo. E aí, automaticamente, o que aconteceu? Depois disso tudo, o Flamengo foi lá um dia antes da audiência, alguma coisa assim. Foi lá e quitou tudo. E depois que tu não pode, depois que tu entra com o processo, tu quita tudo, tá mostrando uma fé que tu tava errado, que tu tava atrasado. Assumindo. É. Então, tipo assim, se tu tá assumindo que tu tá errado, tu perdeu, teoricamente, assim. Mas antes do juiz julgar tudo. Só que aí, quando chegou lá, o juiz... Aí, o que eu soube, né? Que o escrivão, ou o juiz, ou não sei o quê, a parte lá do juizado, um era conselheiro do Flamengo de não sei o quê, o outro era... O pai era flamenguista, o escrivão não sei o que era flamenguista, e não sei o que era isso, tinha
Ligações, né? Ligações e tudo mais, que era muito difícil. Tu vê, um garoto... Eu só tava cobrando que era meu. Por mais que tu seja empregado ainda do clube, tu tá cobrando porque aquilo ali fazia muita diferença para mim. E aí, tu cobrou, que não é o certo hoje em dia. Eu entendo que não é o certo tu entrar na justiça com o clube, tu tendo um contrato com ele. Tendo vínculo ainda. Vindo com ele. Mas, beleza. Que depois aconteceu com o Ronaldinho, aconteceu com o Scarpa depois, mas a diferença era muito grande de dinheiro. E o meu era uma quantidade que o Flamengo podia resolver ali na hora. Comigo e acabou não resolvendo. Não sei se faltou comunicação do empresário lá com o Flamengo e tudo mais. Resumindo, pagou tudo mais. Quando chegou na hora, imagina, um garoto de 22, 23 anos. Para você chegar um pouquinho para cá. Era Um garoto... é você? Era eu. Era você? É. Ah, tá. O garoto, imagina um garoto de Então, 23... tu estava bem posicionado. Ele que se posiciona bem. Você não perdeu, Antônio. Fui adiante, deixei o espaço. 22, 23 anos de ganhar 10 milhões de reais do Flamengo. Porra. Tu acha que alguém ia aceitar? Mas o Ronaldinho ganhou não sei quantos milhões, mas é o Ronaldinho, né? São coisas que ninguém sabe. Aí na imprensa só saiu que é bom. Aí a torcida falou um monte de coisa e tudo. Mas se eu não tivesse talento para voltar, eu não quisesse voltar, o Flamengo não tinha voltado comigo. Porque me acolheu com o Pelaipe lá. O André Santos foi um dos que me ajudou a voltar e tudo mais. E passei um perrengue. Mas por tudo... A primeira... Em 2014, o Flamengo foi campeão no Carioca, logo depois. A primeira semifinal, eu estava vendo o jogo na casa da minha sogra, lá em Duque de Caxias. No outro jogo, eu estava jogando sendo campeão, para ter noção como é que é o futebol. Então, é complicado e ninguém sabia. Mas se tu não fosse importante, eles não te dariam a chance. Se eu não fosse importante, se eu não eu acho que é mais assim, se eu não tivesse qualidade de talento, não tivesse mostrado, porque quando eu voltei, depois de 3 meses, o time se apresentou em janeiro, eu voltei em março, tinha aquela dúvida. Aí teve aquelas promessas todas do Flamengo, não, que vai renovar o contrato, vai melhorar seu salário, não sei o que. Aí melhorou um pouquinho, tá bom, estendeu o contrato. Aí não, para você ficar de acordo com todo mundo, com não sei o quê, a gente quer ver se você ainda está interessado em jogar no Flamengo, fazer tudo, vamos ver como vai ser seu rendimento. Precisa de 5 jogos para você bater a meta e a gente te dá isso aqui, isso aqui, isso aqui. Beleza. Bati os 5 jogos, voltei arrebentando lá. O meu primeiro jogo que eu voltei foi Flamengo e Volta Redonda, com o time da base, que o time estava jogando lá contra o Del Rey, lá na Libertadores. E eu torcendo, porque o time se classificando, eu podia entrar na próxima fase. Uhum. Aí o time acabou não se classificando. E aí... Num jogo lá, o time estava perdendo pro Bangu, pelo Carioca aqui de 2-0. Eu entrei no segundo tempo, fiz uma jogada de gol, pela linha de fundo, cruzei, não sei quem fez o gol agora. E outra jogada também eu participei, fiz a jogada também pro gol, acabou 2-2. Aí os caras viram o que eu estava querendo. E aí foi voltando aos poucos, aí fiz o gol no Maracanã, contra o Boa Vista, que o time voltou, e a gente voltou sendo campeão. Mas passei os perrenguezinhos que... Eu comecei a hoje eu acho que diferente, mas não sei se é muito forte dizer isso, mas é complicado o jogador da base no Flamengo e alguns outros clubes ser valorizado da forma que ele merece. Acho que valorizam muito mais o de fora do que o de dentro. Os medalhões, né? E o de dentro é o que dá mais dinheiro do que o de fora. Se tu pegar um moleque da base, vale muito mais dinheiro do que um cara que vem de fora já. Imagina, tu pega um menino de 18 anos, vale um caminhão. Mas se tu trouxer um cara de 25, 26 anos, já não vale. Mas o clube... Hoje até são 12 anos. Era outra política, outra diferente. Tô falando de antigamente, mas é totalmente diferente isso. É uma política totalmente diferente hoje em dia. Você sentiu na pele isso? E eu senti de todos os lados. E tudo. Mas é aquilo que eu falo, se eu não tivesse Deus e não tivesse o talento, assim, meu, de querer buscar e provar para os outros que não era aquilo que todo mundo estava falando, que muito da gente não sabe a verdade, né? E muito das coisas que acontecem lá dentro que a gente não pode passar para fora. O Wilton sabe disso, hoje em dia de fora sabe. Tem muita coisa que acontece lá dentro que a gente não pode passar para fora. Que dá vontade de tu falar, para tu se defender. E aí, que fica no vestiário, morre no vestiário. Morre lá, né, cara? E para tu ter um exemplo,
quando eu voltei, eu tive que dar entrevista, né? E muitas das coisas que eu falei ali, não era minha vontade de falar, mas eu fiz um cronograma lá com o clube e falei. Era acordado Pra ficar aquilo tudo- ali, né? Minha preocupação maior era que muitas das pessoas, dos torcedores entenderem. Eu estava muito mais preocupado com o torcedor do que com o Flamengo em si. Porque para mim o que era mais importante era o torcedor entender que não era bem aquilo de ingratidão, de que fez errado, que pensou no dinheiro, que era mercenário. Porque Era seu direito, né? era meu dinheiro. E tu, como qualquer um que está em algum emprego, precisava do dinheiro. Só que eu precisava mais. Só que todo mundo achava... eu passava na rua, as pessoas achavam que eu estava ganhando 200, 300 mil reais. Eu falava sempre para eles assim, pô, se eu estivesse ganhando isso tudo que você está dizendo aí para mim, porra, eu tava felizão. Eu não tava nem morando no bairro ainda onde eu moro. Eu não tava nem indo de ônibus. Tinha comprado um carro melhor, né? Não um carro normal. Se eu tivesse ganhando isso tudo que vocês ganham. É um raciocínio que as pessoas não tinham. Acha que todo jogador é rico pra caramba. Hoje em dia, tu pega um garoto da base que hoje em dia o menino da base ganha o dobro, o triplo que eu ganhava. Até mais. Acho que 6 vezes, 7 vezes mais do que eu ganhava na base. Pô. Meu primeiro salário salário no Flamengo era ajuda de custo de R$800. Entendeu? Pra tu ver. Agora, eu vou falar, então. Já que hoje em dia eu posso falar, eu posso. Eu subi profissional sendo campeão. Subi profissional, que o Vanderlei chegou, eu ganhava R$4 mil, descontado 27,5%. É mesmo? Sendo profissional. Naquele time campeão, então tu ganhava... Não antes, esse valor, em 2011. Tu ainda era defasado mesmo em 2013. Eu era titular ganhando R$4 mil. Naquele jogo do Santos o ali... Vanderlei botou com os objetivos para eu subir para 8. Eu tinha que cumprir o objetivo para subir para 8. Tinha umas metas a bater. Então, em 2011, 12, eu ganhava 8. E tinha gente que era mais nova do que eu, ganhando 20, 15, 30, 60. Estranho, né, cara? Cada um tem o seu, não tô falando dos meninos. Nem tô querendo criar polêmica dos meninos, não. O empresário deles foram mais eficientes que os meus. Então, mérito para eles. Os meninos não tem nada a ver com isso. Tu tá reclamando do teu. Eles fizeram por onde para receber esse valor, não. Aí o empresário acordou com o clube e o clube aceitou. A culpa é do empresário do clube. Eu tô falando do meu individualmente. De cada jogador, não. Eu sabia que os jogadores ganhavam a mais do que eu. Não era titular, mas eu não questionava. Eu tratava todo mundo bem. Porque eu sabia que a culpa não era do jogador. Não era deles. A culpa era do empresário e do clube que pagou o valor. O jogador fez por onde? Recebeu. O clube pagou. Fazer o quê? E nem por isso. E eu reclamava, eu jogava. E aí, tu vai reclamar? Não vai. Então, é bem complicado. Aí eu que eu brinco. Financeiramente, eu comecei a ganhar salários de acordo com o que eu tinha feito no Flamengo depois que saí do Flamengo. Aí eu comecei a ser valorizado melhor e como me colocavam com o direito que eu tinha. O justo, né? O justo. E eu nunca fui de cobrar, nunca fui de ser olho de querer ganhar 500 mil, 1 milhão, 8. Se me dessem pelo que eu fiz dentro do campo, beleza. Mas nunca fui. Do jeito que todo mundo dizia que era mercenário, que eu queria ganhar dinheiro em cima do Flamengo. Não, era o que estava no contrato. Então eu tinha que ganhar o que... Se fosse um processo, eu ia ganhar o que estava no processo, no direito que estava na minha multa. Não que eu determinei o valor. Sim, sim. Era de acordo com o que estava na multa entre o clube e o coisa. Então era muito defasado que ninguém sabe. Aí, não estou me fazendo de vítima. Hoje em dia que eu sou mais velho e tudo mais. Mas muita coisa que ninguém sabe. Aí todo mundo fala, pô... E naquela época eu não tive voz, eu não tive direito de falar. Como é que tu vai brigar com uma instituição gigante que é o Flamengo? E um menino novo? Não vai. Uma coisa é tu ter um nome. O Messi vai conseguir, o Neymar vai conseguir, o Ronaldinho Gaúcho vai conseguir, o Adriano Imperador vai conseguir. Aí o que eu fui julgado é de ser ingrato, de eu ser mercenário, de eu ser um monte de coisa. Mas aí eu não me importava muito com isso, não, e o meu negócio era jogar. E aí o que aconteceu? O talento conseguiu, a determinação, a persistência conseguiu fazer eu continuar jogando bola
Até hoje, porque senão eu seria só mais um daqueles que todo mundo conta história. Pô, jogou muito e não chegou onde que queria. Marcelo, a gente vai ter que fazer um segundo, porque o nosso tempo, infelizmente, acabou. Falo muito, né? Às vezes eu falo muito. Teremos que fazer um segundo quando você voltar a gente complementa essa resenha que tava só pra você saber, tem uma galera que já tá voltando. Voltando que a gente diz, não, assim, a maioria já retornou. Além pra pré-temporada, eu sei que muita gente que veio pra cá e gosta de voltar. A sua assessoria, quando você voltar, vai ter um segundo... Já volta na agenda. Então já tá fechado já. Foi muito bom, a gente tem que... Infelizmente, a gente tem que... A gente gravou aí com o Moza e Ricardo Rocha, estão voltando pra gravar com a gente. Moza e Ricardo Rocha, a gente quer você de novo. A segunda parte, né? A segunda parte. Depois você traz o Negueba, traz alguém, a gente faz uma resenha aqui. De repente, porque não calhou de que a temporada deles acabaram antes da minha. Deles acabaram em maio. Da maioria dos meninos acabaram em maio. E a minha, porque parou muito... e teve a final da Copa, a minha terminou dia 7 de julho. Então, cabe um mês e pouco depois das deles. Vou te dar uma dica. Guarda essa caneca aí. Vou deixar guardado lá. Do lado do passaporte. Quando você estiver voltando, for pegar o passaporte, a caneca... Vou lembrar. Tem que ir lá gravar com os caras. Eu vi aqui, obrigado aí pela homenagem. E aí nós vamos despedir aqui do Luiz Antônio. Cara, obrigado. Maneiro pra caramba. Aí. Bom te reencontrar. 10 anos que a gente não se via. Verdade. Né? 10 anos que a gente não se via. Bom te reencontrar. Como eu falei, me ajudou, me deu bicho. Ganhamos, ajudei um pouquinho, né? Sofremos e ganhamos juntos. Fomos campeões. Justo tu pagar essa caneca pra ele, pelo menos. A gente pagando com a caneca. E até o próximo encontro. Quer deixar um recado pra alguém, pra sua família? Pedir pro pessoal te seguir nas redes sociais? Não, eu não sou muito chegado às redes sociais, não. Eu sou mais devagar, assim. Deixo mais pra assessoria e tudo mais. Então segue na nossa rede social. Mas eu sigo vocês. Mas manda seguir, pede pra seguir a gente. Peço pra seguir, a rapaziada aí seguindo Só Resenha. Segue os caras aqui, que os caras são gente boa. Marcelo, o Wilton aqui são caras sensacionais. A resenha é muito boa, te deixa sempre confortável. Então, a ideia foi um prazer vir aqui. Eu volto pra segunda parte com vocês. Parte 2. Eu falo muito. Já tá convidado. Os caras brincam que eu falo muito, mas eu acho que aprendi a falar um pouquinho melhor para poder falar coisas com qualidade e ter conteúdo pros Treinou assuntos. pra vir no Só Resenha, pô. Treinei um pouquinho durante o tempo. O cara teve alguns assessores, um foi ele, e na época que falava da imprensa, eu tinha muito mais dificuldade para falar. Eu tinha muito mais nervosismo. A língua era presa, falava com mais um pouco de dificuldade. Não sabia usar as palavras corretas, essas palavras bonitas que hoje em dia tem. E tudo, então hoje já consegui aprender, ler, estudar mais um pouquinho. Então a gente aprende com as experiências, mas foi bem legal. Aí, valeu. Espero voltar, obrigado pelo convite aí, cara. Fica à vontade aí, a hora que precisar. E quando você tiver vindo, é só avisar, tô voltando, a gente arruma a tua agenda, a gente dá a tua data que tu quiser. Não tô tão importante pra entrar na agenda não, pô. Quando vocês tiverem um tempinho aí, é só chamar, pô. Então vamos nos despedir. Esse foi mais um Só Resenha. Fomos.